De volta com você que se liga aqui no Mestres da História, em conexão direta com o LAC Concursos. Aliás, já mandar um grande abraço para o nosso diretor-presidente do LAC Concursos, Luiz Antônio de Carvalho, por ceder esse espaço para que nós pudéssemos gravar aqui o nosso simuladão de véspera, nosso aulão de véspera, de preparação para o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Olha só, pessoal, eu já deixei na aula anterior, linkado na descrição do vídeo, o material para você baixar e para você estudar em casa. Quem não tem, eu vou deixar novamente nesse vídeo, na descrição dele, vai aparecer o simulado. São 80 questões padrão certo ou errado, padrão CESP, para você avaliar o seu conhecimento, para avaliar se você está preparado, se você está competitivo para este certame que vem chegando por aí e vai ser bastante concorrido. Beleza então, pessoal? Então, sem mais delongas, larga de moleza e vai estudar. Vamos encarar esse desafio para termos grandes resultados. E você já vai deixando o seu joinha aí, vai deixando o seu gostei, porque isso dá mais motivação para a gente continuar os nossos vídeos, continuar as nossas aulas, continuar aqui disseminando o conhecimento pelo YouTube. Muito bem, pessoal, vamos começar falando na aula de hoje sobre a configuração territorial brasileira, sobre o processo de formação histórica do Brasil. Muito bem. Pessoal, o Brasil foi colônia de Portugal. Ah, tá brincando. Não me diga, é mesmo? Claro que sim. O Brasil fez parte do território colonial português, a chamada América Portuguesa. Portanto, a colonização do Brasil é um desdobramento direto das grandes navegações, da expansão marítima e comercial que teve a primazia portuguesa, com certeza. Muito bem. 1494 foi assinado um acordo, um tratado envolvendo as coroas ibéricas. Este foi o famoso Tratado de Tordesilhas, que estabeleceu uma linha imaginária traçada a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, determinando que a porção a leste do território caberia a Portugal, ao passo que o lado oeste dessa linha divisória caberia a Espanha. Oeste para a Espanha. Maravilha, tio Ed. O que mais que nós temos por aí? Pessoal, no período que vai de 1500 até 1530, nós temos o chamado período pré-colonial. Período pré-colonial é a fase em que não aconteceu de fato uma colonização sistematizada do Brasil. É um momento histórico em que as atenções portuguesas ainda estavam voltadas para o outro lado do mundo, lá para o caminho das Índias, para as famosas especiarias. Por essa razão, neste primeiro momento, que vai de 1500 até 1530, o que nós vamos ter aqui no Brasil? Portugal vai enviar uma série de expedições de reconhecimento do território e também para salvaguardar o território da América Portuguesa e vai começar a explorar um produto lucrativo, de certa maneira, naquele período. O produto é o pau-brasil, a exploração do pau-brasil utilizando mão de obra indígena. Como era a modalidade dessa mão de obra indígena? Escambo. Ou seja, o índio trabalhava, em troca recebia uma série de quinquilharias, vamos dizer assim. Porém, essa questão vai mudar em 1530, com o envio da missão colonizadora, a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza.
1530, missão colonizadora. A expedição colonizadora dá início à colonização sistemática do Brasil. Por que Portugal muda de ideia a partir daí? Portugal já estava em crise, em decadência com o comércio oriental das especiarias e também temia a presença de piratas e corsários franceses nas costas brasileiras. Então é por isso que o rei de Portugal vai pensar: é preciso ocupar o Brasil para não perdê-lo. Então é por essa razão que vem a expedição de Martim Afonso de Souza, que é fundada a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, em 1532. 2 anos depois, o rei de Portugal resolve criar o primeiro sistema administrativo colonial, que foram as chamadas capitanias hereditárias, lotes de terra de tamanhos variados que foram entregues a fidalgos portugueses, a representantes da pequena nobreza de Portugal que estivessem interessados em colonizar esses territórios. Foram criadas várias capitanias. São 14 capitanias, 15 lotes entregues a 12 donatários. Dessas capitanias todas, apenas 2 conseguiram resultados satisfatórios. Só as capitanias de Pernambuco e São Vicente. As demais não conseguiram pleno êxito. Vale dizer que no sistema das capitanias hereditárias haviam 2 documentos legais muito importantes. A carta de doação, que era o documento que fazia a concessão da posse. Na verdade, era uma concessão da posse para o donatário. E havia o foral. O foral reunia os direitos e os deveres dos capitães donatários. Entre os direitos dos capitães donatários estava o de distribuir cartas de sesmaria, que era a distribuição de terra para os colonos interessados em colonizá-las. Então, no caso aí, a distribuição das sesmarias. Sabiam que as sesmarias são a origem histórica dos latifúndios no Brasil? Pois é, você vai encontrar a resposta olhando lá na história do Brasil. As cartas de sesmarias que foram distribuídas ao longo de um grande período de nossa história são a origem da concentração fundiária no Brasil. Desde o início do processo de colonização efetiva do Brasil, a grande preocupação de Portugal era gerar riqueza, manter o entesouramento, manter uma balança de comércio favorável. E é nesse sentido que foi implantado a monocultura de cana-de-açúcar. Portugal escolheu a cana-de-açúcar por ser um produto que tinha um grande mercado consumidor lá na Europa, era um produto valioso, Portugal já tinha experiência no seu cultivo e Portugal tinha também a parceria de comerciantes holandeses. Ao longo dos séculos 17 e 18, principalmente, ocorre o processo histórico de expansão territorial brasileira. Vamos olhar no mapa para a gente compreender melhor o que eu estou falando aqui, pessoal. No início da colonização, os portugueses estavam concentrados na faixa litorânea. Com o desenrolar do processo de colonização, o que vai acontecer? Gradativamente, outras atividades econômicas vão sendo desenvolvidas e vão promover a ocupação do interior do território. Uma série de fatores contribuíram decisivamente para o alargamento das fronteiras coloniais brasileiras. A construção de fortificações militares, o estabelecimento das missões jesuíticas, a exploração das drogas do sertão na região amazônica,
a expansão da pecuária pelo sertão nordestino, outro importante fator de expansionismo territorial, e não podemos nos furtar de dizer, de mencionar, de falar sobre os bandeirantes. Os bandeirantes, sertanistas vindos da capitania de São Paulo em busca de riquezas, também acabaram contribuindo para a expansão territorial da América Portuguesa, porque eles avançaram para além dos limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Haviam vários tipos de bandeira. Bandeira de sertanismo de contrato, que atacavam os quilombos ou atacavam nações indígenas. Haviam também as bandeiras de apresamento indígena, que eram aquelas que caçavam índios para escravizá-los. E havia também as bandeiras de prospecção ou bandeiras de mineração. E nisso nós acabamos chegando à descoberta de ouro no interior do Brasil, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, no século XVIII, surgindo daí o ciclo da mineração do século XVIII no Brasil. Perfeito? Então uma série de fatores contribuíram para a expansão territorial da América Portuguesa, tornando o nosso Brasil assim, ó, bonito, não é? Lindo por natureza, gigante pela própria natureza. Vamos conferir então agora uma questão padrão CESP sobre esta temática que nós estamos discutindo agora. A configuração territorial da América Portuguesa colonial foi alcançada por meio de um processo histórico dinâmico, iniciado no século XVI. A respeito desse tema, julgue certo ou errado os seguintes itens. Vamos lá, o primeiro item. Com a finalidade de garantir a efetiva ocupação da região de São Vicente, no atual litoral paulista, Martim Afonso de Souza deu início, por ordem da coroa portuguesa, às concessões hereditárias de terras a portugueses que trazia com esse objetivo em sua expedição. Olha só, gente. Vamos de falar agora há pouco da expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Falamos sobre o sistema das donatárias, que são as famosas capitanias hereditárias. Vimos que uma das primazias que possuíam os capitães donatários era o de conceder cartas de sesmarias aos colonos. Eles não faziam concessões hereditárias, eles faziam concessões de terras. Quem fazia concessões hereditárias era o próprio rei de Portugal. Pessoal, Martim Afonso de Souza, ele foi o capitão donatário da capitania de São Vicente. Ele recebeu 2 lotes do rei de Portugal. Então ele recebeu essa concessão hereditária do rei de Portugal, mas ele não podia conceder outras concessões hereditárias. O Martim Afonso de Souza, que era um capitão donatário, o que ele podia ceder? Ele podia apenas conceder cartas de sesmarias, que são as origens dos latifúndios no Brasil. Portanto, esta afirmação está errada. Está errada. Vamos para a próxima questão. A doação de terras pelos capitães donatários a sesmeiros deu origem à formação de latifúndios. Daí o que a gente acabou de falar agora há pouco, não é mesmo? Agora há pouco eu acabei de dizer que o regime da distribuição das cartas de sesmaria está na origem da concentração fundiária no Brasil. Afirmação correta, certa. No que se refere a fatores que contribuíram para a configuração do território da América Portuguesa colonial, sertanistas de São Paulo penetraram no interior da América do Sul nos séculos XVI e XVII,
viabilizando a ocupação da região pelos portugueses. Quem são esses sertanistas de São Paulo? Ah, muito bem, são os bandeirantes. Os bandeirantes que costumeiramente atravessavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas e foram fundamentais para o processo de expansão territorial da América Portuguesa, apesar de terem matado muito índio, né? Diga-se de passagem. Perfeito? Então está correta essa afirmação, está certa. Pode assinalar. Próxima questão, vamos conferir mais uma aí. No final do século XVI, os bandeirantes... Aliás, que bandeirantes? Estou com bandeirantes na cabeça. Ah, eu não quero falar com bandeirante, não. Eu não quero falar com bandeirante. No final do século XVI, os portugueses tinham posições fortificadas na foz do rio Amazonas e na margem oriental do Rio da Prata. Pessoal, olha só. Os portugueses promovem o domínio da região amazônica e vão chegar lá no estuário do Rio da Prata durante o século XVII. Atenção, não é século XVI, pessoal, é século XVII. 1616 é a data da fundação da vila de Santa Maria do Belém do Pará, atual Belém do Pará, 1616, fundada pelos portugueses. Então os portugueses vão começar a se assenhorar do território da Amazônia, século XVII. Então, como esta afirmação fala em século XVI, ela está incorreta, está errada. Vamos para a próxima agora aqui. As capitanias hereditárias foram concedidas a militares portugueses que recebiam as doações como reconhecimento por serviços prestados à coroa, bem como para reforçar a defesa do território colonial e facilitar a sua exploração. Gente, olha só, as capitanias hereditárias implantadas em 1534 pelo rei de Portugal, Dom João III, foram entregues a militares? Não, foram entregues a fidalgos. O que são esses fidalgos aí, professor? Pelo amor de Deus, os fidalgos são os nobres, são nobres portugueses, são representantes da pequena nobreza de Portugal. Agora eu compreendi. Mas aqui esta frase afirmou que foram os militares que receberam essas capitanias como forma de serviços prestados à coroa. Não, não foi isso que aconteceu. A coroa portuguesa concedeu a esses fidalgos a tarefa de colonizarem essas capitanias e fazê-las dar lucro. Lucro para a metrópole. Então está errada essa afirmação, pode assinalar que está errada, hein? Está errada essa afirmação. Bacana, vamos em frente que ainda temos muita coisa para fazer. Vamos seguir em frente na nossa tarefa. Agora a gente vai falar sobre o processo de independência do Brasil. Olha, outro tema muito importante que tem que fazer parte do seu aprendizado, que tem que fazer parte da sua revisão, porque é um tema potencial que pode aparecer na prova. Então você precisa ficar atento, estudar aqui a independência do Brasil. Já até apareceu aqui na nossa tela Dom Pedro I, não é mesmo? Invejosos dirão que é Caio Castro, mas eu digo que é Dom Pedro I. Vocês não acompanham a novela? Vocês não assistem lá a novela?
Novo Mundo, pô, não tá acompanhando a novela? Pô, tá boa tá muito boa, hein? Eu tô acompanhando todo dia lá. Muito bem, processo de independência do Brasil teve fatores internos e fatores externos que são muito importantes de serem analisados. Então, o processo que leva à independência do Brasil é um resultado direto da crise do antigo regime, o antigo sistema colonial. Beleza? A crise do antigo sistema colonial acaba levando ao processo de independência do Brasil. São uma série de fatores, fatores internos e fatores externos também, pessoal. Nós temos uma série de revoltas emancipacionistas ou revoltas separatistas que acontecem no Brasil antes do advento da independência. Nós podemos mencionar, entre outras, a Inconfidência Mineira de 1789. A gente pode mencionar também a Conjuração Baiana de 1798. E a gente pode mencionar ainda a Revolução Pernambucana de 1817. Uma série de eventos, uma série de movimentos que já pleiteavam a independência dessas regiões, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Logicamente, refletindo estes fatores, a influência das ideias do iluminismo, a influência da independência dos Estados Unidos, que foi a primeira nação da América a alcançar a sua emancipação política. Tivemos o processo revolucionário na França, a famosa Revolução Francesa. Tivemos a Era Napoleônica. É claro que tudo isso que estava acontecendo no mundo refletia diretamente no Brasil e vai contribuindo para sedimentar o caminho em direção à independência do Brasil. Acabei de falar agora há pouco das guerras napoleônicas, não é isso? Então, Napoleão arrastou a Europa inteira para a guerra ali no contexto das primeiras décadas do século XIX. Por conta disso, por conta da invasão francesa em Portugal, em razão da não adesão portuguesa ao bloqueio continental, a corte portuguesa se transferiu para o Brasil. Tivemos o chamado período joanino entre 1808 e 1821, quando a família real portuguesa, a corte portuguesa, praticamente toda a burocracia administrativa portuguesa esteve no Brasil. Período joanino, ocorreram uma série de importantes medidas. 1808, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, que representou o colapso definitivo do pacto colonial. 1810, uma série de acordos econômicos envolvendo Portugal e a Inglaterra. Tratado de Comércio e Navegação, Aliança e Amizade. Em 1815, para manter a família real no Brasil e garantir uma representatividade portuguesa lá no Congresso de Viena, Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. 1820 aconteceu a Revolução Liberal do Porto, que acabou obrigando a família real portuguesa a retornar para a Europa, mas fica no Brasil. Fica no Brasil. Quem fica no Brasil? Caio Castro? Não. Quem fica no Brasil? Dom Pedro. Dom Pedro fica no Brasil como príncipe regente de Portugal e ele vai fazer esse arranjo político juntamente com a elite brasileira, as elites brasileiras que não queriam perder seus privilégios políticos e econômicos, vão se aliançar em torno da figura do príncipe regente para
promover a independência do Brasil, adotando a monarquia no nosso país. Beleza? Então vamos conferir agora as questões. O processo de independência do Brasil resultou de um contexto complexo, determinado por fatores externos e internos. Com relação a esse assunto, julgue C ou E os itens que se seguem. Primeiro item, vamos a ele agora. Fez parte da estratégia política em favor da independência brasileira o esvaziamento da influência das cortes legislativas portuguesas por meio da criação de uma corte similar no Brasil. Verdade, pessoal. Isso já vinha acontecendo desde a época do período joanino. Lembra que eu acabei de dizer que em 1815, Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves? Pois bem, esse foi mais um passo decisivo em direção de nossa emancipação política, pessoal. E outra, durante a regência de Dom Pedro, foi criada uma corte similar no Brasil. Então isso contribui para o esvaziamento da influência das cortes legislativas lusitanas aqui no Brasil. E vão garantindo cada vez mais a nossa emancipação política, a nossa independência. Movimentos de revolta restritos ao ambiente regional, a Inconfidência Mineira, a Conjuração dos Alfaiates na Bahia e a Revolução Pernambucana de 1817 não visavam a emancipação de todo o território brasileiro. Olha só que afirmação bacana, olha só que questãozinha muito interessante, pessoal. Ela menciona as três últimas rebeliões separatistas, rebeliões emancipacionistas. Eu prefiro usar esse termo, rebelião ou revolta emancipacionista, porque elas almejavam a independência. Inconfidência Mineira de 1789. Conjuração Baiana, que também é chamada de Conjuração dos Alfaiates, 1798. E Revolução Pernambucana de 1817, esta última já ocorrendo durante o período joanino no Brasil. Bacana, todas essas revoltas, essas três revoltas, visavam a emancipação dessas áreas, ou seja, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Não visavam a emancipação do Brasil como um todo. Perfeito? Essa afirmação está correta, está certa. Próxima afirmação. A determinação para que se procedesse à abertura dos portos brasileiros às nações amigas em 1808 foi uma das medidas tomadas pela Inglaterra com o objetivo de favorecer o desenvolvimento de práticas e de instituições liberais no Brasil. Olha só, está falando da abertura dos portos às nações amigas. A Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, assinada pelo príncipe regente de Portugal, Dom João, declarando abertas a partir daquela data todos os portos brasileiros para a entrada de mercadorias inglesas. A abertura dos portos às nações amigas em 1808, na prática, significou o fim do exclusivo metropolitano, o fim do pacto colonial, pessoal. Perfeito? O estabelecimento do livre comércio. Olha só. Então essa afirmação está certa ou está errada, pessoal? Ela está errada. Por que razão? Porque ela está dizendo o seguinte, vamos ler novamente. A determinação para que se procedesse à abertura dos portos brasileiros às nações amigas em 1808
foi uma das medidas tomadas pela Inglaterra com o objetivo de favorecer o desenvolvimento de práticas e de instituições liberais no Brasil? Não. Foi uma pressão da Inglaterra em cima da coroa portuguesa. Afinal de contas, quem escoltou a vinda da família real portuguesa para o Brasil foi a Marinha de Guerra Britânica. Então eles vão exigir um pagamento por essa viagem, né? O pagamento vai ser a abertura dos portos brasileiros para a entrada de mercadorias inglesas. Essa medida vai ser fundamental para a entrada em grande quantidade de mercadorias provenientes da Inglaterra no Brasil. Agora a gente fala sobre a economia no segundo reinado. Vamos falar então sobre as principais características da economia brasileira durante o século XIX, durante o reinado de Dom Pedro II. O Brasil possuía, àquela época, uma economia essencialmente agrária. O Brasil dependia basicamente da agroexportação, açúcar, algodão, mas principalmente o café. O café que estava atravessando um período de grande expansão de sua produtividade, que ocorria basicamente em duas regiões. Toma nota aí. Vale do Paraíba, no Vale do Paraíba, e também no Oeste Paulista. Vale do Paraíba e Oeste Paulista eram as regiões em que se desenvolvia o café no Brasil ao longo do século XIX. É uma fase muito importante, ao mesmo tempo em que temos uma expansão da produção agrícola, com destaque para o café, nosso principal produto nas exportações, na pauta das exportações do Império. Ocorriam dois contextos importantes na mesma época: abolicionismo e imigração estrangeira para o Brasil. Abolicionismo, a aprovação de uma série de leis que vão gradativamente colocando um fim na escravidão no Brasil. As leis abolicionistas. 1850, Lei Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico negreiro da África para o Brasil. O tráfico de escravos da África para o Brasil. Lei Eusébio de Queiroz. Depois nós tivemos em 1871 a Lei do Ventre Livre. E aí em 1885 a Lei do Sexagenário. E finalmente em 1888, na data do 13 de maio, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, tornando extinta a escravidão no Brasil. Ao mesmo tempo em que a escravidão ia dando sinais visíveis de desgaste, começava a acontecer a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre de imigrantes europeus. Tivemos o sistema de parceria que foi implantada em meados do século XIX e não deu certo. Depois nós tivemos o colonato, que foi uma imigração bem sucedida no Brasil. Vale destacar também, do ponto de vista econômico, que nós tivemos um período caracterizado por um certo surto industrial no Brasil. Um surto industrial no Brasil, aproximadamente entre 1850 e 1870, nós vamos ter a figura de Irineu Evangelista de Souza. Quem é esse cara aí, professor? É o Barão de Mauá, moçada.
Barão de Mauá, o principal empresário do Império no Brasil. Irineu Evangelista de Souza, que era dono de bancos, companhias de navegação, companhias de iluminação a gás, de bondes, mandou construir o primeiro cabo submarino ligando o Brasil à Europa. Era um grande empreendedor, o nosso bom e velho Barão de Mauá, que enfrentou a oposição no parlamento brasileiro, porque os cafeicultores eram contrários à industrialização do Brasil. Achavam que o Brasil deveria manter a sua boa e velha vocação agrícola. Tudo bem? Então vamos conferir a questão agora aqui. Mais uma questão padrão CESP. Vamos lá, pessoal. O período do Segundo Reinado foi marcado pelo crescimento econômico, que se baseou sobretudo no setor agrário. Considerando essa informação, julgue certo ou errado os próximos itens. Primeiro item: o rápido desenvolvimento da lavoura cafeeira no Vale do Paraíba tornou viável a utilização de mão de obra de imigrantes europeus nesse trabalho no referido período. Olha só, pessoal, Vale do Paraíba, vou até colocar aqui na nossa tela. Vale do Paraíba era uma das grandes áreas produtoras de café no Brasil durante a fase do Império. Beleza? No Vale do Paraíba nós tínhamos características tradicionais de cultivo: monocultura, latifúndios, e mão de obra escrava. Muito bem, anotei aqui as características. Vale do Paraíba, então, apresentava formas bastante tradicionais de cultivo. Monocultura, grandes extensões de terras, latifúndios, utilização de mão de obra escrava. É no Vale do Paraíba que surgiram os chamados barões do café. Os barões do café surgiram no Vale do Paraíba. Mas, por conta da crise da escravidão na segunda metade do século XIX, o Vale do Paraíba entrou em franca decadência, sendo suplantado por quem? Pelo Oeste Paulista. O Oeste Paulista, que tinha uma mentalidade mais empresarial, que até utilizava mão de obra escrava, mas que passou a utilizar também o trabalho livre de imigrantes europeus. O Oeste Paulista superou o Vale do Paraíba. Pessoal, então essa afirmação está incorreta. Está incorreta. O Vale do Paraíba se caracterizava pela utilização de mão de obra escrava. Então não tornou viável a utilização de mão de obra de imigrantes europeus. Não. Quem vai tornar viável a utilização de mão de obra de imigrantes europeus é o Oeste Paulista, pessoal, que vai inclusive superar o Vale do Paraíba. Próximo item. Entre os principais problemas que afligiram a lavoura de cana-de-açúcar no Nordeste, destacaram-se a falta de créditos e a ausência de infraestrutura adequada. Essa afirmação está correta. Sim, o Nordeste, historicamente, sempre teve uma grande produção de açúcar, de algodão e enfrentou uma série de problemas relacionados ao cultivo de cana-de-açúcar. Primeiro, por falta de financiamento possibilitado pelo governo do Império e segundo, pela carência de obras de infraestrutura adequadas na região. Próxima questão. A ação empreendedora de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, marcada do princípio ao fim pelo êxito
e pelos lucros expressivos somente foi possível porque a economia cafeeira produzia os capitais necessários ao financiamento das atividades industriais requeridas pelo moderno capitalismo. Pessoal, essa afirmação está errada. Essa afirmação está errada. Por quê? Porque ela fala que a ação do Barão de Mauá foi marcada do princípio ao fim pelo êxito. Olha aqui a palavra, vamos grifá-la. Pelo êxito e pelos lucros expressivos. Não. O Barão de Mauá enfrentou muita sabotagem por parte do governo, por parte do parlamento, concorrência com os ingleses também. E ele acabou indo à falência. Algumas de suas empresas acabaram ruindo. Portanto, não dá para dizer que a carreira do Barão de Mauá foi marcada do princípio ao fim de só vitória, né? Só êxito. Claro que não, ele enfrentou vários percalços ao longo de sua trajetória. Muito bem, vamos para a próxima agora, algumas questões relativas à história do Maranhão. Vamos falar então sobre a ocupação holandesa que aconteceu no Maranhão, no contexto ali das invasões holandesas no Nordeste brasileiro. Os holandeses invadiram o principal centro produtor de cana-de-açúcar no Brasil, que era a capitania de Pernambuco, lá em 1630, e permaneceram na região até 1654, só sendo expulsos após a insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana, pessoal, é o movimento que expulsou do Brasil os holandeses. Bacana? 1621 é a data em que o governo português resolveu criar uma nova divisão para o Brasil, em 2 estados. O estado do Brasil, com capital em Salvador, na Bahia, e o estado do Maranhão, em 1621, com capital em São Luís. Perfeito? Por que foi dividido dessa maneira? Visando melhor defesa do litoral brasileiro. É por essa razão que houve essa divisão do Brasil em 2 estados. O estado do Brasil, com capital em Salvador, e o estado do Maranhão, com capital em São Luís. Outro episódio importante aqui da história do Maranhão, a revolta de Beckman, que aconteceu em 1684. Já falamos em aulas anteriores, foi uma importante revolta liderada por senhores de terras maranhenses que protestavam contra a Companhia de Comércio do Maranhão e também contra a Companhia de Jesus. E tivemos também no processo de adesão do Maranhão à independência importantes batalhas que foram realizadas. A gente vai comentar sobre todos esses assuntos, fica tranquilo. Julgue os itens referentes a acontecimentos históricos do Maranhão. Vamos lá. Primeiro item: a invasão e ocupação holandesa no Maranhão no final do ano de 1641 ficou restrita à cidade de São Luís, uma vez que não haviam engenhos no interior do território maranhense. Essa tá fácil, né, pessoal? É claro que essa afirmação está errada. É claro que está errada essa afirmação. Por quê? Porque a ocupação holandesa em terras maranhenses não ficou circunscrita apenas a São Luís, a capital. Ela se estendeu também para áreas do interior, afinal de contas, lá também existiam engenhos de cana-de-açúcar. Lembra qual foi o objetivo dos holandeses ao invadir o Brasil? Retomar a produção de açúcar. Então, evidentemente que o
Maurício de Nassau, que foi o governante do Brasil holandês, expandiu os domínios da Western Indian Company, a Companhia das Índias Ocidentais, e acabou conquistando também o Maranhão no final do ano de 1641. Mas essa ocupação não ficou apenas a São Luís. Chegou em áreas interioranas também. Próxima questão. A Batalha do Genipapo, ocorrida em 13 de março de 1823, se iniciou após terem a descoberta das intenções das tropas portuguesas em manter a região norte sob o domínio português, para abafar os movimentos de independência que se desenvolviam na área. Beleza, essa tá fácil, né, pessoal? Certa essa afirmação aqui, essa é a razão da ocorrência da popular Batalha do Rio Genipapo, em 1823, lá no Piauí. Bacana. Muito bem. Próxima. A divisão do Brasil em 1621, quando foi criado o estado do Maranhão, deveu-se principalmente à necessidade de colonizar a parte norte do Brasil, diretamente por Lisboa, pois os contatos mantidos entre Salvador e a região eram difíceis, o que deixava essa região bastante vulnerável às invasões estrangeiras. Certa essa afirmação, pessoal. Olha a data em que foi criado o estado do Maranhão, 1621. Portanto, é após a expulsão dos franceses que estavam lá na França Equinocial, 1612, 1615. Sabe aquela velha história que cão mordido de cobra tem medo até de linguiça? Os portugueses falaram, peraí, o Maranhão já foi alvo de uma invasão francesa. Temos que proteger esse território. Não podemos mais dar colher de sopa para o azar. Temos que agir de forma muito controlada. É por essa razão que, para manter uma maior segurança da região, afinal de contas, São Luís tinha um contato direto com Lisboa, foi então feita essa nova divisão do Brasil com a criação do estado do Maranhão em 1621. Tá correto. Em 1684, eclodiu uma revolta de proprietários de terra no Maranhão, conhecida como a Revolta de Beckman, onde os revoltosos posicionaram-se a favor da Companhia de Comércio e dos jesuítas. Epa! Veja lá como fala a sua sirigaita. É claro que essa afirmação está errada. É lógico que está errado, pessoal. A revolta de Beckman aconteceu no Maranhão em 1684, teve a liderança dos senhores de terras, porém eles se voltaram, se rebelaram contra a Companhia de Comércio do Maranhão e contra a Companhia de Jesus. Os padres jesuítas foram inclusive expulsos do Maranhão. Ha! Tá querendo me enganar? Errada essa afirmação aqui, pessoal. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Missão dada é missão cumprida. Eu não vou desistir não, parceiro. Missão dada é missão cumprida. Pediu pro tio Ed ajudar, o tio Ed tá aqui para dar essa contribuição para você. E se você gostou desse vídeo, se você conseguiu aprender uma coisinha que seja conosco aqui na nossa aula, não se esqueça de deixar seus comentários aqui, isso é importante demais. Isso ajuda no engrandecimento deste canal. E olha, não se esqueça também de curtir o nosso vídeo, hein, pessoal? Porque a gente faz esse material de qualidade com todo carinho para você. Grande abraço e até a próxima. Valeu aí, pessoal. Tchau, tchau.